Olá! Iremos falar um pouco sobre o papilomavírus humano, mais conhecido como HPV. Iremos abordar assuntos relacionados a características morfológicas, patogenicidade, doenças causadoras, regiões endêmicas, mecanismos de agressão, prevenção, diagnóstico e tratamento. Características morfológicas do HPV. O papilomavírus humano, também conhecido como HPV, é um DNA vírus com forma icosaédrica de 55 nanômetros de diâmetro e composto por 8.000 pares de base. O genoma apresenta fórmula circular com dupla hélice de DNA e mais externamente está recoberto com capsídeo. São epiteliotópicos, capazes de infectar pele e mucosas de homens e mulheres. São divididos em 3 regiões, sendo elas precoce, tardia e região regulatória contra a corrente. O HPV também pode infectar anfíbios, pássaros e mamíferos. Em seres humanos infectam conjuntivas, cavidade oral, laringe, árvore traqueobrônquica, esôfago, bexiga, ânus, canal anal e trato genital inferior. Localizam-se no núcleo das células dos hospedeiros. Sobre a patogenicidade, o HPV é um grupo de vírus muito comum no mundo. Existem mais de 150 tipos de HPV, dos quais pelo menos 40 atingem a região genital. Estima-se que aproximadamente 15 são cancerígenos, também conhecidos como tipos de alto risco, ou seja, responsáveis pelos cânceres de colo do útero, vagina, útero, pênis e vulva. O HPV é transmitido principalmente por contato sexual e a maioria das pessoas são infectadas logo após o início da atividade sexual. Esse vírus possui DNA e são epiteliotrópicos, ou seja, tem preferência pelas células do tecido epitelial e infectam os humanos através do contato entre mucosas, principalmente na relação sexual. Quando o indivíduo é infectado, esse vírus ele pode se alojar em diversas partes da região genital, como períneo, vulva, bolsa escrotal, ânus ou até na parte oral, como língua e orofaringe. Nas mulheres, os sintomas mais comuns são coceira, corrimento ou até dor na relação sexual, às vezes podendo também não apresentar nenhum tipo de sintoma. Em alguns casos, podem apresentar lesões em forma de verruga que se alojam em diversas partes do corpo, principalmente na região genital. Quando existem lesões, elas podem ser de 2 tipos: esbranquiçadas e não aparentes, geralmente localizadas no colo do útero na mulher, ou em forma de verrugas que se espalham pelo corpo inteiro, mas principalmente na região genital, tanto em homens quanto em mulheres. O papilomavírus humano, conhecido como HPV, é um vírus que infecta a pele e as mucosas, principalmente os genitais e a boca. Ele não age como um vírus invasivo no sentido de destruir células ou tecidos diariamente, como alguns vírus patogênicos, como o vírus da varíola, que destroem as células que infectam. O HPV é um vírus de DNA e o seu principal mecanismo de ação envolve a replicação do seu material genético nas células hospedeiras. E aqui nós vamos citar os principais mecanismos de agressão do HPV. Começamos então com a infecção das células epiteliais, onde o HPV infecta as células epiteliais da pele e das mucosas, especialmente aquelas que revestem os genitais, ânus e boca. O vírus entra nas células epiteliais e se replica dentro delas, usando a maquinária célula para fazer cópias do seu próprio material genético. Temos também as alterações celulares, onde a replicação do HPV pode causar alterações nas células infectadas. Isso inclui mudanças na estrutura do núcleo celular e na expressão de proteínas. Algumas cepas de HPV são consideradas de alto risco porque podem levar à alteração celular que aumentam o risco de desenvolvimento de câncer, especialmente do colo do útero. Temos também a formação de lesões e verrugas. O HPV ele pode causar o crescimento de lesões e verrugas na pele e nas mucosas. Essas lesões elas são resultantes do crescimento anormal das células infectadas, que formam protuberâncias visíveis. E existem mais de 200 tipos diferentes de HPV. Alguns deles causam verrugas comuns, verrugas genitais e verrugas orais. E a resposta imunológica, onde o sistema imunológico normalmente combate a infecção por HPV. No entanto, o vírus pode evadir principalmente a resposta imunológica, tornando-se persistente em algumas pessoas. A resposta imunológica também é um fator importante na eliminação do vírus
e muitas infecções por HPV são resolvidas naturalmente pelo sistema imunológico. O HPV pode não gerar problemas ou apresentar sintomas e com isso costuma não preocupar algumas pessoas, mas deveria. Ele tem fácil transmissão que ocorre no contato entre a pele. O vírus pode ser contraído durante o sexo vaginal, anal e oral, e também até na masturbação. Existem mais de 150 tipos conhecidos desse vírus, divididos em baixo e alto grau. No entanto, alguns podem causar lesões na pele e na mucosa, normalmente são verrugas. Estão associados ao surgimento de câncer do colo do útero, vagina, vulva, pênis, ânus e orofaringe. O tipo 16 e o 18 estão associados a doenças mais graves causadas pelo HPV, como o câncer de colo de útero, que está associado a 70% dos casos. Para ter uma ideia do poder desse causador de infecção sexualmente transmissível em se espalhar, saiba que mais da metade da população com idade entre 16 e 25 anos tem o vírus, segundo um estudo do Ministério da Saúde. Outro estudo indica que 80% da população sexualmente ativa deve contrair o vírus em algum momento da sua vida. O vírus está associado a diversas doenças. Entre elas estão doenças cardiovasculares, verrugas na pele e no olho de peixe, lesões orais na língua e orofaringe, câncer da borda da língua, câncer no pênis, câncer na vulva, câncer na vagina, câncer no colo do útero, câncer anal e infertilidade nos homens. Essas são algumas doenças que podem ser causadas por conta do HPV. Dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde apontam que a região norte do país apresenta a taxa mais elevada de casos de câncer do colo do útero causados pelo HPV, o que representa 26,24 a cada 100 mil mulheres. Em seguida, em ordem decrescente, encontram-se a região Nordeste, 16,10, Sul, representando 12,60, Centro-Oeste, 12,35 e Sudeste, 8,61. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em 2019, 6.596 mulheres foram a óbito por câncer do colo do útero, e para cada ano do triênio 2020 e 2022, o número esperado de novos casos era de 16.590. Dentre as consequências da infecção pelo HPV, o câncer do colo do útero surge em 99% dos casos. Infecções causadas por algumas variantes são predominantes nas Américas, na Europa, no Oriente Médio e no subcontinente indiano, enquanto outras prevalecem no norte da África, outras ainda se sobressaem na África subsaariana ou no leste e sudeste da Ásia. Eu me chamo Rafaela Miller e eu vou apresentar o nosso trabalho sobre o papilomavírus humano, o HPV. Eu vou falar de forma breve sobre o diagnóstico, o tratamento e a prevenção da doença. O diagnóstico é feito de forma simples através de exames clínicos e subclínicos. Exame clínico é feito na consulta médica, observando se o paciente tem verrugas genitais ou lesões internas causadas pelo HPV. Os exames subclínicos são exames feitos através de coleta de sangue e da coleta feita pelo ginecologista, como o exame Papa Nicolau. São coletadas amostras e são enviadas ao laboratório para análise. Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento. O tratamento ele é feito de forma simples também, com a aplicação de creme diretamente nas verrugas externas, e no colo do útero é feita a aplicação de ácido se for diagnosticado lesões internas. É importante ressaltar que em alguns casos as lesões desaparecem sem que seja necessário a realização de tratamento. Mas assim que diagnosticado, é importante que o tratamento seja realizado o quanto antes, para impedir o desenvolvimento da doença. Sobre a prevenção, o HPV é transmitido de forma sexual. Por isso é importante o uso de preservativo durante todo o ato sexual, do começo ao fim.
Hoje existem vacinas contra o HPV disponível no SUS para jovens de até 14 anos. A vacina ela trabalha na prevenção de lesões genitais pré-cancerosas do colo do útero e contra verrugas genitais em homens e mulheres. Estima-se que mulheres que tomam essas vacinas antes de se contaminarem têm redução de até 70% de desenvolverem o câncer do colo do útero. Manter os exames em dia, como o Papa Nicolau, é fundamental para a prevenção do câncer do colo do útero na mulher. E para finalizar, eu quero falar para vocês que o HPV é a DST mais comum e ela não tem cura. E muitas pessoas ela não desenvolvem nenhum sintoma, mas pode infectar outras pessoas pelo contato sexual.